do doutor João Pedro de Oliveira de Biasi, que é doutor em Direito Civil, professor e advogado. Tem a palavra o doutor João Pedro. Excelentíssimo senhor senador-presidente Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela oportunidade, cumprimento a todos os senadores e senadoras aqui presentes em seu nome. Queria agradecer também a oportunidade de ter sido nomeado para participar dessa ilustre audiência pública trazida pelo senador Carlos Portinho, que sempre brinda as reuniões e as audiências com perguntas pertinentes, perguntas importantes, que certamente colaboram para o debate em torno do texto do PL 04. Na esteira das contribuições que os meus colegas já trouxeram, senador Pacheco, pretendo cumprir com o tempo que me foi confiado e, para tanto, serei o mais objetivo possível, serei o mais dedicado possível à abordagem textual, observando o texto apresentado no PL 04 e utilizando esse texto, assim como diz o professor Guilherme, aqui que senta ao meu lado, para ilustrar um problema que é transversal. Eu vou trazer aqui, senador Pacheco, 2 artigos. Vou fazer uma leitura de apenas 2 artigos, mais especificamente 2 artigos de extinção dos contratos, que, a meu ver, ilustram um problema de sistematização do Código. O tema sistematização é profundamente relevante no Código Civil. O Código Civil cuida de uma miríade de assuntos da vida privada. E o legislador que cuida do Código Civil tem quase a hercúlea tarefa de utilizar categorias jurídicas com a precisão idêntica na área de direito das sucessões, na área de direito das coisas, direito dos contratos. É preciso ter uma harmonia das categorias jurídicas em direito privado. Eu acredito que o projeto de lei número 4, assim como disse o meu colega que me antecedeu aqui, o Pedro Zanetti, está muito afinado nos seus propósitos. Na exposição de motivos, por exemplo, apega-se muito a uma coisa que eu acredito que une todos nós, que é a preocupação com a força vinculativa das avanças. Os contratos precisam seguir com alguma seriedade, uma vez que, se há contrato, há força vinculativa do seu conteúdo, e o seu conteúdo precisa ser prosseguido pelas partes sob pena de ato ilícito. Essa deve ser a conclusão fundamental. E o projeto de lei número 4, na sua exposição de motivos, busca esse propósito. O meu ponto, entretanto, é a observação de algumas escolhas terminológicas, sobretudo em 2 categorias de extinção dos contratos, que parecem que escapam um pouquinho desse propósito. E, claro, certamente compõem emenda, compõem melhora, que é um pouco do trabalho que se faz nesse momento, nessa ilustre casa legislativa. Minha exposição vai cuidar, como falei, 2 categorias jurídicas. A primeira delas é a resilição contratual, que está lá no artigo 473 do Código Civil. A resilição é uma categoria conhecida do direito dos contratos, não é novidade, está lá no 473, trazida no Código Civil de 2002. E o PL 04 traz uma série de alterações sobre esse tema, e aqui na minha exposição vou me dedicar a expor 2 delas, que, a meu ver, comportam alguma reflexão. A primeira diz respeito ao caput, a redação do caput do 473. E aqui o projeto de lei faz uma opção interessante. O caput do 473 utiliza a expressão denúncia notificada à outra parte. Resilição lateral opera mediante denúncia notificada. E aí houve uma substituição dessa expressão denúncia por notificação judicial ou extrajudicial da outra parte. É conhecido entre nós aqui que a expressão denúncia, assim como todas as expressões distintivas, elas encontram alguma oscilação, né? Tem gente que fala que denúncia é a mesma coisa que resilição. Tem gente que fala que denúncia é um instrumento da resilição, é como eu uso a resilição. E aí o projeto de lei número 4 opta por, vamos resolver esse problema tirando a expressão denúncia da parte geral, tirando a expressão denúncia do 473, tanto do caput como do antigo aqui, né, parágrafo único. Qual que é o ponto aqui, senador Rodrigo Pacheco? Na parte especial, essa é a parte geral dos contratos, na parte especial, não só mantém-se as oportunidades da expressão denúncia, como aumenta-se. Nós temos uma série de artigos na parte especial que seguem utilizando denúncia imotivada, denúncia motivada, denúncia ou resilição. Isso eu anotei aqui, só para referência, artigo 602, artigo 603, artigo 705, o artigo 720, que é esse que fala da renúncia ou de denúncia ou resilição. Então, aqui eu acho que é um problema, como disse no início da minha fala, de sistematização. Se nós vamos adotar a saída da parte geral,
que é substituir a palavra denúncia, tirar esse tema, que é um tema problemático, conceitualmente problemático da parte geral, há que se fazer um acompanhamento harmônico na parte especial. Parece um jogo de palavras, senadores, mas não é. Esse é um tema profundamente relevante para a prática. O direito civil é o direito do cotidiano, né? Esses artigos talvez não são artigos que demandam, que causam muita atenção, mas são artigos que fazem muita diferença na vida cotidiana, né? E eu acho que aqui é possível algum tipo de ajuste, né? O segundo comentário que quero fazer sobre a resilição diz respeito ao parágrafo 4º. O parágrafo 4º conduz, parágrafo 4º do 473, ele conduz a hipótese de resilição, aplicando aviso prévio na resilição, em contratos por tempo determinado. E aqui é o seguinte, se a gente olhar toda a sistemática que existe hoje e que existe na parte especial do PL 04, tempo determinado, a resilição no contrato por tempo determinado, das duas uma. Ou ela é motivada, eu vou dar um exemplo, imagina que eu e o professor Guilherme vamos fazer uma sociedade. Se a nossa sociedade for por tempo indeterminado, aí qualquer um de nós pode pedir o direito de retirada e conceder o aviso prévio à parte contrária, à própria sociedade. Se a nossa sociedade, entretanto, é tempo determinado, como acontece na SPE, como acontece em sociedade de 3 anos, 5 anos, para a gente se retirar, resilir, é necessário provar justa causa, é preciso ter motivação. E aí a motivação, então, substitui o aviso prévio. E isso acontece também na parte especial. Na parte especial, quando se opera a resilição em contratos por prazo determinado, ou é motivado, ou é pena privada, mas nunca é o aviso prévio. Então, a solução do parágrafo 4º, de novo, problema me parece de sistematização, parece que vai no sentido diferente, não necessariamente pior, mas diferente do resto do código e do que se conhece, pelo menos por enquanto, aqui quanto aos contratos em espécie, né? Então, acho que esse é um ponto, para mim, esse é um ponto fundamental aqui da minha fala, dizer que é uma grande oportunidade que nós temos de fazer um esforço de sistematização e organização das normas para que o código consiga, em linguagem única, não vire uma pedra roseta, né? uma série de informações distintas, né? O segundo artigo, senador Rodrigo Pacheco, que comento, é o artigo da resolução anterior ao termo, ou resolução por inadimplemento antecipado, que está no artigo 477A do projeto de lei número 4. E aqui é um tema que eu acho que é também desses, que parece simples, senador Vidal do Rego, mas é de impacto, é de profundo impacto. Primeiro é um tema topográfico. O artigo 477A, ele vem antes, evidentemente, do artigo 477. O artigo 477 cuida de uma exceção, que é a exceção de inseguridade. E antes do 477 é o 476, que é a exceção de contrato não cumprido. A exceção de contrato não cumprido e a exceção de inseguridade são temas de encobrimento eficacial do contrato, não é de extinção. Não se trata de tema de extinção do contrato. O 477A fala de resolução. Resolução é um tema de extinção, então ele está posicionado errado. O lugar apropriado da resolução antecipada é perto da resolução antecipada. Resolução anterior ao termo, resolução por inadimplemento antecipado, tem que estar perto da onde? Tem que estar perto da resolução por inadimplemento. Onde está a resolução por inadimplemento? 475. Já existe no projeto de lei 04475A, seria o 475B, por exemplo. Isso parece uma coisa sensível, pequena, mas profunda, né? Um segundo assunto sobre isso. Esse artigo, o 477A, ele é nomeado na seção 3, onde ele se encontra atualmente, como, abre aspas, quebra antecipada do contrato. Quebra antecipada do contrato. Quebra antecipada do contrato, senadores, até uma expressão que aparece na literatura para traduzir, né, o breach, né, um anglicanismo, para tentar traduzir a ideia de inadimplemento antecipado. Mas o tema, mais uma vez, o tema não é inadimplemento antecipado, o tema é resolução por inadimplemento antecipado. Então, o artigo não fala de inadimplemento antecipado, ele fala da consequência, da resolução por inadimplemento antecipado. Então, aqui eu acho que essa expressão precisa ser substituída, talvez pela resolução por inadimplemento antecipado. Pronto, tá resolvido. O terceiro e último assunto aqui, cumprindo o meu compromisso, senador Pacheco, com o tema e com o tempo, né,
é falar do conteúdo. O caput, ele vai lá e fala: a resolução antecipada é admitida quando, antes de a obrigação tornar-se exigível, houver evidentes elementos indicativos da impossibilidade do cumprimento da obrigação. O tema não é de impossibilidade, o tema é de inadimplemento. Impossibilidade não é a mesma coisa que inadimplemento. E isso é categórico, conhecido. Todos os juristas aqui que me antecederam, inclusive, escreveram sobre essa distinção. O professor Daniel aqui escreveu um ótimo texto sobre isso, o professor Judite, inclusive, também. O tema é de inadimplemento, não é de impossibilidade. Ajustes, pontos. O que eu tentei fazer, senador Pacheco? Apontar, olhando para o texto, alterações possíveis que essa casa pode trazer e que pode fazer impacto sensível na aplicação desses artigos se eles vierem a ser aprovados. Nesse espírito, no melhor espírito, no espírito mais colaborativo possível, que eu encerro a minha apresentação, agradecendo a paciência de todos com um pouquinho do tempo que estourei e, claro, me colocando integralmente à disposição dessa comissão e do país como um todo para esse debate. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, professor João Pedro, por sua exposição. Peço à consultoria que, não obstante a análise de tudo quanto dito pelo professor João Pedro, notadamente essa questão topográfica dos artigos, que me pareceu muito pertinente. Repito, sem prejuízo das outras abordagens, que obviamente merecerão toda a atenção da comissão. Muito obrigado, professor João Pedro.